Louvado seja Deus, porque Ele fala conosco, através da sua palavra, santa e bendita. A igreja é a casa do Senhor, onde o propósito da igreja é anunciar as boas novas, como também brilhar a luz de Cristo. Nessa noite eu quero trazer uma palavra sobre o pecado. Está projetado aí o slide, né? Pecado, estou fora. Às vezes nós estamos vivendo numa incoerência daquilo que Deus não aprova e vamos tocando a nossa vida do nosso jeito. A.W. Tozer, um grande pregador da palavra de Deus, ele diz que o grande mal dos cristãos desse tempo é achar que Deus aprova a nossa conduta errada e nós vamos tocando a nossa vida, como se isso fosse normal, mas não é normal. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 23, só a parte A desse versículo. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. A palavra de Deus nos diz assim: pois o salário do pecado é o quê? A morte. Só a parte A, vamos repetir? Porque o salário do pecado é a morte. Só a igreja. É a morte. Oremos. Pai, tem misericórdia de nós. A igreja da pós-modernidade, o mundo de tecnologia, o mundo, ó Deus, das redes sociais, um mundo em que o conhecimento se multiplica de forma avassaladora. A tua palavra permanece e nos ensina que o salário do pecado é a morte. Pai, nos dê um coração temeroso, nos dê um coração que tema o Senhor e tenhamos, ó Deus, aquele coração que fuja do pecado, que saiamos do laço das trevas. Pai, abra o nosso entendimento, ilumine os olhos dos nossos corações e que sejamos transformados pelo Teu poder para a glória de Cristo Jesus, é que oramos. Amém. Meus irmãos, uma vez eu fui pregar numa igreja, era aniversário da igreja, e naquele tempo o aniversário era de quarta a domingo. Nós chegamos ali na quarta e pregando quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Foi uma conferência. Então nós pregávamos e falávamos sobre o pecado e o pessoal falou: não, pastor, aqui é assim, aqui o povo já está acostumado no pecado, não adianta falar não. Então, meus irmãos, aquela igreja havia se acostumado com o pecado. Só que o pecado tem um preço. E qual que é o preço? A morte. Aquela igreja morreu. Então, meus queridos, quando você louva a Deus, nós estávamos aqui louvando a Deus, Deus ele não olha para a minha roupa, Deus não olha para a cor do seu sapato, do seu brinco, Deus olha para o seu coração. Deus ele olha para o seu coração e ele percebe se o seu coração é um coração limpo, coerente. Então, queridos, o Mestre Jesus, ele observava o louvor do povo de Israel, do povo judeu. Em Mateus 15, Jesus, ao observar aquele louvor, ele falou assim: ó, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ele diz: em vão me adoram. Então, queridos, traduzindo esse texto, interpretando, o povo judeu havia fixado, havia colocado o coração na lei, no rigor da lei,
e perderam a essência da adoração. E muitos faziam coisas erradas, julgavam, faziam negócios errados, e eles acostumaram com aquela vida. Então Jesus vem e diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Irmãos, essa semana, esse texto ele pulou na minha mente. Eu fiquei meditando nesse texto, e o Senhor me incomodou muito. E eu fiquei feliz, porque Deus me incomodou. Às vezes nós vamos na igreja, Macarata, e a gente quer sentir feliz. Que bênção! Nossa, que louvor mais encheu meu coração. Mas eu acredito, queridos, que uma bênção maior está quando você é confrontado pela palavra. Amém? Porque isso mexe com você. Isso faz com que nós repensemos a nossa caminhada. E durante a semana veio muito no meu coração aquele cântico: vem o Senhor minha vida oferecer. Vamos louvar a Deus, Samuel, com a estrofe principal desse cântico. Preste atenção no que nós estamos louvando. Preste atenção nesse cântico. Vamos louvar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, com oferta de amor, de sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Queridos, Deus está mais interessado na condição do nosso coração, diante dEle, e não na posição das nossas mãos. Às vezes nós levantamos as mãos, nós até quase flutuamos quando louvamos a Deus, mas Deus está interessado na sinceridade do nosso coração, do que no nosso louvor, na nossa vestimenta. O Senhor Deus não está somente procurando por adoração, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Mas às vezes nós estamos adorando da boca para fora. Esse cântico aí, Samuel, ele é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Vem o Senhor minha vida oferecer. Você tem oferecido a sua vida do jeito que Jesus pede? Nós temos que adorá-lo, queridos, com toda a nossa alma, todo o nosso corpo, toda a nossa mente, por inteiro. Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: olha, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem. De que maneira, irmãos? Em espírito e em verdade. Adoração começa na pessoa. Não vem de uma banda de louvor, de instrumentos musicais. Você pode adorar a Deus debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte. Adoração na essência não precisa de instrumento, precisa de um coração puro. Amém, queridos? E eu me lembro de Abraão, que foi sacrificar Isaac. Abraão foi sacrificar o seu filho amado. Abraão foi sacrificar o que ele possuía de mais valor na sua vida.
Às vezes Deus pede para você sacrificar o que você mais ama, para você adorar a Ele com o que você mais ama. E Abraão, em Gênesis 22, verso 6, diz assim: Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Adoração não começa em uma plataforma de igreja, irmãos, ou numa congregação. Adoração começa no coração de cada pessoa. Onde começou a sua adoração hoje? A hora que você se preparou para vir adorar a Deus? Ou pela manhã você fala: Senhor, que nesse dia eu quero adorar ao Senhor com todo o meu ser, com o meu olhar, com a minha fala. Senhor, eu quero te adorar com coerência com aquilo que o Senhor aprova, Senhor. Queridos, a vida nos ensina muitas coisas. Quando eu estava no seminário, havia um colega que ele estava cursando o seminário, mas ele andava do jeito que ele queria. E nós conversávamos com ele, orientávamos, mas ele era um brincalhão. Brincava com Deus, Samuel. Ele só fazia, meus irmãos, aquilo que nós assustávamos. Ele não tinha o temor do Senhor. Aquele jovem, um dia ele ia para a igreja, ele foi atropelado. E ele ficou mais ou menos 5 meses no hospital. E ali haviam alguns crentes que iam levar a palavra de Deus e começaram a pregar para ele. Ele tinha que ouvir a mensagem, não do jeito que ele queria, porque às vezes ele ia para o culto e ele falava assim: não, isso aqui eu quero ouvir. Não, isso aqui não, isso aqui eu já sei. É um culto que a pessoa não adora a Deus de todo o coração, ela vem já armada no coração. Então ali ele foi ouvindo: o salário do pecado é a morte. Irmão, durante 5 meses ele ouviu aquela mensagem: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Os irmãos entendam que ali naquele leito de enfermidade, ele entregou a sua vida a Jesus verdadeiramente. Amém? Então, nós não podemos brincar de ser crente. Pecado, estou fora. Vida de incoerência, estou fora. Esses dias conversando com a irmã, ela dizia: pastor, lá é assim, ó, o povo está errado, eles vão tocando, a pessoa vai vivendo de qualquer maneira, e vai, e a igreja fria. Misericórdia. Então, queridos, o salário do pecado é a morte. Nós, como igreja viva, nós precisamos ter temor do pecado, ter repulsas do pecado. Às vezes nós cantamos: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor. Aí você não conversa com o irmão, aí você tem mágoa de uma pessoa. Isso é incoerência no viver. Provérbios 12, 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O que é incoerência? Qualidade da pessoa que não é consistente no modo que ela procede. Ela fala uma coisa, mas vive de outra maneira. E nós, como igreja, precisamos ter o cuidado, irmãos, de não cantarmos de uma forma e vivermos de outra. A incoerência é um pecado sutil, às vezes impercebível.
E isso nos afasta da vontade de Deus. Então, a incoerência, ela produz o pecado da rebeldia. Não, o que é isso? A imaturidade e a frieza espiritual e a ignorância com aquilo que Deus não aprova. Mas eu pergunto para você, o que é pecado? O que é pecado? Qual é a sua resposta? Pecado, meus irmãos, é nós louvarmos a Deus com os lábios e o coração está longe de Deus, longe da essência da adoração. Então, pecado, estou fora. Pecado nos faz rebelar contra Deus, dos limites estabelecidos pela sua palavra. Fazer algo que causa dano na nossa vida, tristeza no coração de Deus, é uma cilada. O diabo é uma armadilha para você cair, para você errar o alvo. Gálatas 6,7 diz: não erreis, não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. O que você tem plantado com relação a uma vida reta, a um louvor genuíno? Quando você erra, você se incomoda? Quando você magoa alguém, você dói o seu coração? Ou você vai fazendo que está tudo bem? Se está assim, nós não temos autoridade para cantar esse cântico, Samuel. E esse cântico se torna um perigo para a nossa vida. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Às vezes nós estamos plantando infidelidade no testemunho. Como é que está o seu testemunho? Ser testemunha, de fato, é ser a certeza daquilo que é verdade ou não. Ser testemunha fiel é viver de acordo com aquilo que está sendo ensinado. Alguém chega diante de um juiz, ela precisa falar a verdade. Hoje muitas pessoas estão no banco dos réus de Satanás, aprisionados pela mentira, pela incoerência, por um viver longe da vontade de Deus. E isso é mal. Igreja, pecado, eu estou fora. Deus nos livre de, como igreja, sermos infiéis à nossa família. Deus ama a família. A Bíblia fala que aquele que não trata bem a sua família é pior do que o ímpio. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Deus se agrada de uma família estruturada. Deus se agrada quando você honra o seu pai e a sua mãe. Deus se agrada quando você, mulher, se submete ao seu esposo. Deus se agrada, marido, quando você trata a sua esposa como Cristo tratou a igreja. Deus ama o filho que obedece o pai e a mãe. Um lar onde a palavra de Deus impera, soberana, é o cerne de toda a conduta. Essa família é abençoada. Ser fiel na família significa tratar bem a família e não tratar melhor os de fora. Que tem crente que trata melhor os de fora do que o da sua casa. E isso é viver uma vida de incoerência. E isso anula o louvor. Isso tira de nós
quando nós louvamos a Deus, Deus olha para o coração do Ézio e fala assim: Ézio, velho, arruma aquilo lá que está errado. Se louvor seu aqui, eu não aprovo. Então, se eu tiver juízo, se eu tiver temor de Deus, falo: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, eu não quero mais isso na minha vida. Eu te amo, Senhor, eu quero te adorar de todo o meu coração. Mas quando eu estou atolado nas trevas, irmãos, a palavra de Deus não entra mais no coração e você vai vivendo de maneira rebelde na sua vida. E isso é morte. Qual que é o salário do pecado? A morte. Por isso que tem muitos crentes que estão mortos espiritualmente. Não dão frutos. Não são bênção. Sua vida não impacta mais as pessoas. Queridos, nós precisamos amar o Senhor de todo o coração. Vamos cantar mais uma vez a estrofe desse cântico, Samuel. O cântico é lindo, lindíssimo, mas nós precisamos cantar, irmãos, com sinceridade. E Deus olha para o nosso coração, para o seu coração. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Te adorar, foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais estar ao teu lado, Senhor. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Igreja, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Às vezes cantamos, louvamos, mas não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas do Senhor. Ser fiel em outras áreas não é tão fácil e às vezes é difícil para alguns. Mas a fidelidade financeira tem sido um empecilho para muitos crentes. Não adianta ser um bom crente, não adianta buscar a campanha de oração, não adianta louvar a Deus se o seu coração não é fiel ao Senhor nas mínimas coisas. Quando ofertamos na casa do Senhor, nós estamos repreendendo Satanás, o devorador. Satanás, ele não quer que você seja fiel ao Senhor. Queridos, todo crente passa por momentos difíceis. Mas onde há persistência, onde há coragem, a fé no nome de Jesus, a vitória vem pelo poder de Cristo. Amém, queridos? Agora, os covardes e derrotados desistem nas dificuldades. Não conseguem ser fiéis. Jesus, ele foi ao templo e ele observava as pessoas. Ele observava as pessoas no momento de consagração dos dízimos e ofertas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 12. Abra sua Bíblia, por favor, Marcos capítulo 12. Versículo 41, a oferta da viúva pobre, diz assim: estando Jesus assentado diante do gasofilácio,
observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha do seu sustento. Irmãos, nós cantamos aqui, foi para te adorar, foi que eu nasci. Se você nasceu para adorar o Senhor, você precisa entregar tudo na mão do Senhor. E aqui está uma prova. O Senhor que olha para o coração, olhou para o coração daquela viúva pobre, e aquela viúva deu tudo o que tinha do seu sustento. A viúva, ela se sacrificou por amor a Jesus. Aí Jesus recebe a adoração. Mas nós vivemos um tempo, irmãos, que as pessoas dão as sobras para Jesus. Sobra do tempo. Se der tempo eu vou lá louvar a Deus. Se der tempo, eu vou lá, pastor, visitar. Irmãos, Deus não quer sobra. Isso é uma vida de incoerência. Essa viúva nos ensina que ela deu o seu melhor. O seu melhor. Abacuque, ele foi um homem da fidelidade. Abacuque, ele não apresentou a Deus uma vida de incoerência, sem viver a verdade. E Abacuque, irmãos, viveu um tempo difícil, um tempo de calamidade, mas a calamidade não entrou no seu coração. Ele continuou adorando, ele continuou louvando. E ele escreve no capítulo 3, verso 17, a palavra de Deus diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. O profeta não estava ali barganhando com Deus, não estava pedindo nada, não estava dizendo: Deus, se eu não for próspero, não te servirei. Tem crente que determina: se não me abençoar amanhã cedo, eu estou fora. Abacuque nos ensina a ter uma vida coerente, que agrada a Deus. E o maior louvor que Deus quer ver na sua vida é o seu viver, o seu proceder. Que nos falte tudo. Abacuque diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, a questão é séria. Que o Senhor nos livre em nome de Jesus, de uma vida incoerente, de uma vida falsa. Pior do que isso, é viver nessa condição e ir vivendo dia após dia e não acordar para a realidade. Ou será que Deus terá que fazer conosco o que fez com aquele seminarista?
Igreja amada, que essa palavra confronte você, que ela te incomode, mas que nós sejamos verdadeiros adoradores. Eu me preocupo, irmãos, eu me preocupo. Deus, o Senhor Jesus, olha para nós, e que o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, não diga para PIB Jataí: essa PIB Jataí me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Temos que adorar de verdade, amar um ao outro, perdoar o outro, caminhar a segunda milha com o outro. Isso é igreja. O crente quebrantado, cheio do Espírito, ele tem misericórdia daquele que erra. Agora o crente carnal, ele quer fritar o outro. Isso é uma vida de incoerência. Isso nos conduz a pagarmos um preço caríssimo. Porque o salário do pecado é a morte. Igreja amada, que nós sejamos uma igreja viva, que não sejamos como a igreja de Sardes, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Jesus dá uma palavra para cada igreja, ele fala assim: olha, Sardes, você tem a aparência de que vive, mas está morta. É fácil adorar, fácil cantar, mas Deus olha para o nosso coração, irmãos. Irmãos, se nós tivermos um coração sincero, coração verdadeiro, Deus vai fazer uma obra extraordinária na vida dessa igreja, amém, queridos? Amém. Mas se nós insistirmos em andar conforme a nossa cabeça dura, às vezes sem um quebrantamento, sem um arrependimento, nós vamos pagar um preço muito caro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que essa palavra, adentre no seu ouvido, desça para o seu coração, e você seja transformado para a glória de Jesus. Pecado, estou fora. Não quero viver uma vida de incoerência. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que sejamos uma igreja viva para o Deus vivo. Amém? Vamos louvar a Deus.